Capítulo 2º. Dos servidores públicos. Artigo 94. O Estado e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Inciso 1º. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º. Os requisitos para investidura. Inciso 3º. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. O Estado manterá escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, podendo, para tanto, firmar convênios ou contratos com a União, o Distrito Federal, outros estados e com municípios. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 92, 11 inciso 12. Parágrafo 4º. A remuneração dos procuradores do Estado e dos delegados da Polícia Civil será por subsídio, conforme o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 6º. Lei do Estado e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 7º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º. Artigo 95. São direitos dos servidores públicos do Estado, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Percepção de vencimento básico nunca inferior ao salário mínimo fixado em lei, nos termos do artigo 7º da Constituição da República, mesmo para os que percebem remuneração variável. Inciso 2º. Irredutibilidade dos vencimentos, proventos ou subsídios, observado o INC. Inciso 17, do artigo 92. Inciso 3º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 4º. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Inciso 5º. Salário família, nos termos da Constituição da República. Inciso 6º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e a 44 semanais. Inciso 7º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 8º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. Inciso 9º. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que a remuneração normal do mês. Inciso 10. Licença gestante, sem prejuízo do cargo do emprego e da remuneração ou subsídio, com a duração de 120 dias. Inciso 11. Licença paternidade, nos termos da Constituição da República. Inciso 12. Intervalo de 30 minutos para a amamentação do filho de até 6 meses de idade,
a cada 3 horas ininterruptas de trabalho. Inciso 13. Licença maternidade e paternidade no caso de adoção de criança, na forma da lei. Inciso 14. Proteção do mercado de trabalho para a mulher, mediante a oferta de creches e incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 15. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 16. Aposentadoria. Inciso 17. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 18. Proibição de diferença de remuneração, de exercício de funções e de critério de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 19. Gratificação adicional, por quinquênio de serviço público, incorporável para efeito de cálculo de proventos ou pensões. Inciso 20. Eleito vereador, não poderá ser transferido do município onde exerce suas funções, a partir da diplomação. Inciso 21. Reciclagem com cursos de formação e profissionalização sem discriminação de sexo em qualquer área ou setor. Parágrafo 1º. O Estado pagará auxílio especial a seus servidores que tenham filhos excepcionais, matriculados em instituição especializada para receber tratamento, na forma e valor fixados em lei. Parágrafo 2º e parágrafo 3º. Regovados. Artigo 96. É obrigatória a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica e fundacional do Estado até o dia 10 do mês posterior ao vencido, sob pena de se proceder à atualização monetária da mesma. Parágrafo 1º. Para a atualização da remuneração em atraso, usar-se-ão os índices oficiais de correção da moeda. Parágrafo 2º. A importância apurada, na forma deste artigo, será paga juntamente com a remuneração do mês subsequente. Artigo 97. Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O servidor, abrangido pelo regime de previdência de que trata este artigo, será aposentado, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou, ainda que na inatividade, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Inciso 3º. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. Alínea A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Alínea B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão,
serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e a Constituição da República, na forma da lei. Parágrafo 4. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores. Inciso 1º. Portadores de deficiência. Inciso 2º. Que exerçam atividades de risco. Inciso 3º. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3º, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual. Inciso 1º. Ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República, acrescentado de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou. Inciso 2º. Ao valor da totalidade da remuneração ou subsídio do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República, acrescentado de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade à data do óbito. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 92, inciso 12, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração ou subsídio de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ou ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. O Estado e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar do Estado e dos municípios será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos da Constituição da República, no que couber,
por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato ou de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Parágrafo 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3º, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2º. Parágrafo 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime no Estado, ressalvado para os militares, nos termos do disposto no parágrafo 9º do artigo 100. Parágrafo 21. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição da República, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Artigo 98. O servidor que satisfizer as exigências do artigo 97 desta Constituição será aposentado com o vencimento ao salário do cargo ou emprego efetivo, acrescido das vantagens previstas em lei ou resolução, fazendo jus, ainda, à gratificação de função ou de representação percebida em qualquer época, durante, no mínimo, 5 anos consecutivos ou 10 intercalados, mesmo que, ao aposentar-se, já estiver fora daquele exercício. Parágrafo 1º. Para a incorporação da gratificação de função ou de representação a que se refere este artigo, quando o servidor houver exercido mais de um cargo ou função, ser-lhe-á atribuída, se assim o preferir o interessado, a de maior valor, desde que a tenha percebido por período não inferior a 6 meses e, nos demais casos, atribuir-se-á, a do cargo ou função ou a gratificação imediatamente inferior, ou, ainda, a que estiver sendo percebida na data da aposentadoria. Parágrafo 2º. No caso de extinção, posterior à aposentadoria, da vantagem pela qual o servidor haja manifestado preferência, quando do ingresso na inatividade, aplicar-se-á, no que couber, o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. As vantagens previstas nos parágrafos anteriores serão reajustadas, na mesma proporção, sempre que forem majoradas para o servidor em atividade. Parágrafo 4. Satisfeitas as exigências do caput deste artigo e decorridos 6 meses do requerimento de sua aposentadoria, sem que a mesma tenha sido decretada, o servidor fica, automaticamente, dispensado de suas funções sem prejuízo de sua remuneração. Artigo 99. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1º. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2º. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3º.
mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade,